Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir, um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a história real que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. É um filme bem famoso que foi lançado no ano de 2005, que está disponível na Netflix. Ele já foi bastante comentado, tem vários vídeos falando sobre ele, sobre a história real, por trás do filme também. Eu também vou estar gravando um vídeo falando sobre a história real. Então, para quem gosta de curiosidades sobre filmes inspirados em fatos reais, esse vídeo aqui é para você, então eu espero que vocês gostem e vamos lá. O filme basicamente fala sobre uma jovem que sai de sua casa em uma região rural para cursar faculdade, até que de repente ela começa a ter surtos de alucinações em seu quarto de alojamento, dos quais ela chega a perder a memória. E conforme a situação dela vai se agravando, Emily, que era católica praticante, aceita ser submetida a uma sessão de exorcismo feita pelo padre Richard Moore. Só que no filme, a Emily morre durante a sessão e o padre acaba sendo acusado de assassinato. Aí que entra uma advogada famosa que aceita pagar pela defesa do padre em troca da garantia de sociedade em uma banca de advocacia. Só que a história do filme é engraçada também, né? A advogada era ateia e no desenrolar da história, durante o processo com o padre no qual ela trabalha, o ceticismo dela é desafiado pela fé dele e pelos eventos inexplicáveis que ocorreram no caso de exorcismo. O filme é basicamente isso. Agora eu vou contar com mais detalhes o que aconteceu na história real que inspirou o filme. A história aconteceu nos anos 70 na Alemanha e a jovem que inspirou a personagem principal se chamava Anneliese Michel. Ela era uma garota alemã que nasceu em setembro do ano de 1952 e cresceu na região de Bavária, na Alemanha. Ela foi criada por uma família de católicos radicais e costumava frequentar a missa com os pais e as irmãs pelo menos 2 vezes por semana. E um detalhe curioso da história da família é que antes da Anneliese nascer, a mãe dela havia dado à luz a uma filha ilegítima que morreu aos 8 anos durante uma cirurgia para a retirada de um tumor. Por isso, Anna Michel, que era a mãe da Anneliese, foi forçada a se casar com o véu preto por conta da grande vergonha que ela causou para a família e para a sociedade. Então, com isso, a Anneliese cresceu acreditando que deveria cumprir penitências para compensar os pecados de sua mãe. Daí ela se tornou tão obcecada em se livrar do mal que ela dormia nua sobre pedras para redimir os pecados dos viciados em drogas que frequentavam a estação perto de sua casa. A menina aparentemente era saudável, até que quando ela tinha quase 16 anos, ocorreu uma situação em que um dia ela estava na escola e de repente desmaiou. Ao acordar, ela começou a agir de um jeito muito esquisito, andando de forma desajeitada, como se estivesse em transe. E quando a garota se recuperou do episódio, ela não se lembrava de absolutamente nada do que tinha acontecido. Até que, 1 ano depois, aconteceu com ela essa mesma situação estranha, só que ela estava deitada em sua cama. Ela começou a ter convulsões e tremores descontrolados. E foi aí que ela decidiu procurar um especialista no caso, se consultou com um neurologista, então ela foi diagnosticada com epilepsia de lobo temporal, que é um tipo de transtorno que pode causar tonturas, perdas de memória e alucinações auditivas e visuais. Segundo o médico, também era comum que essa condição provocasse a tal síndrome de Geswind, que é uma condição normalmente relacionada à hiperreligiosidade. Então, Anneliese recebeu medicamentos para epilepsia, começou a se tratar e, inclusive, ela até chegou a entrar para uma faculdade em Wolfsburg no ano de 1973.
Só que, infelizmente, após ter se passado 4 anos, o tratamento não surtiu o efeito esperado. À medida que o tempo foi passando, ela foi só piorando. Tanto é que, aos 20 anos de idade, a garota já não suportava mais ver objetos religiosos e ela afirmava ter começado a ouvir vozes em suas orações que diziam que ela era amaldiçoada e condenada. Apesar dela tomar inúmeros remédios que tinham como objetivo combater a psicose e até mesmo a esquizofrenia, a jovem afirmava que era constantemente atormentada pelo que ela chamava de faces do diabo. Nessa época, ela começou a apresentar um quadro de depressão profunda e chegou até mesmo a pensar em suicídio. Tanto é que ela ficou internada por pelo menos 1 ano e teve que ficar afastada da igreja. E mesmo assim, ela dizia que continuava sendo atormentada por demônios em suas orações. Como a família de Annelise era muito religiosa e o local que eles viviam era extremamente católico também, seus pais começaram a desconfiar que ela não estava realmente doente, e sim possuída por demônios que se comunicavam com ela durante suas orações e ao longo do dia. Daí esses transtornos esquisitos que a garota apresentava. Ainda de acordo com o relato da garota na época, ela ouvia vozes dos demônios em sua cabeça que supostamente diziam a ela que ela estaria condenada ao inferno após a sua morte. Tanto é que durante uma peregrinação religiosa, uma amiga da família percebeu que Annelise sempre evitava ficar perto de imagens religiosas como crucifixos, evitava também olhar a imagem de Jesus Cristo ou beber uma fonte de água considerada sagrada, conforme as outras pessoas faziam. Então a mulher sugeriu que a jovem procurasse um exorcista. E foi então que a garota tomou a decisão de buscar ajuda com vários padres, só que a maioria deles alegou que não poderiam ajudá-la, porque para isso eles dependiam da autorização de um bispo. Na verdade, eles ainda acreditavam que ela estava precisando mesmo era ser tratada por médicos e que o transtorno dela não era de fundo espiritual, conforme a garota acreditava, e que ela estava sim sofrendo de esquizofrenia. Entretanto, algum tempo depois, a situação dela perdeu totalmente o controle. Durante suas crises, Annelise chegava a arrancar suas próprias roupas, beber a própria urina e até mesmo a comer aranhas vivas e pedaços de carvão. Além disso, ela ficava gritando por horas, chegando a morder a cabeça de um pássaro morto. Ela também defecava por todos os lugares e lambia a própria urina do chão. Segundo relatos da época, ela era vista se rastejando pela casa, passando por debaixo dos móveis. A situação dela era tão bizarra que ela chegava a imitar latidos de cachorro. Os pais dela então chegaram à conclusão que tudo aquilo se tratava de uma obra satânica e suspenderam seus medicamentos. A mãe dela, desesperada, recorreu à ajuda de um padre que se chamava Entiauchi, que finalmente acreditou que a garota estava possuída e que ela precisava de apoio espiritual. Mais tarde, quando o padre precisou depor essa situação na justiça, ele afirmou que a garota definitivamente não parecia alguém que sofria apenas de epilepsia. Até que, quando chegou o ano de 1973, ela estava em seu pior estado físico, com o corpo esquelético, tanto que ela se recusava a comer comida normal e era também muito agressiva. O padre foi autorizado pelo bispo da igreja a proceder com o exorcismo com uma condição, que o ritual fosse realizado em segredo. No total, foram realizadas 67 sessões de exorcismo com a garota, sendo que algumas delas chegavam a durar mais de 4 horas. E detalhe que, para que fossem realizadas essas sessões, a menina tinha que ficar trancada em uma cela, que era um cômodo onde havia apenas uma cama. E o pior de tudo é que lá a moça não podia comer, beber ou sequer dormir enquanto estivesse nesse ambiente. E embora não se saiba se era por loucura ou se era realmente por atuação de forças malignas, durante as sessões a garota se contorcia, tentava resistir às rezas, falava em línguas estranhas e proporcionava todo o espetáculo que se esperava de um exorcismo. Durante as sessões, Annelise afirmou que sabia até o nome dos demônios que a possuíam, que eram Lúcifer, Caim,
Judas, Adolf Hitler e Nero. Essa parte, inclusive, é retratada também no filme. Segundo Anneliese, esses demônios, cujas vozes ela acreditava ouvir, discutiam entre si durante as sessões de exorcismo. E detalhe que a garota passou a desenvolver grandes ferimentos em seus joelhos e tendões. Ela até chegou a romper as ligaduras do joelho devido ao tempo que ela passava orando de joelhos e o número absurdo de vezes que ela se ajoelhava também. Sem exagero, ela chegava a se ajoelhar 600 vezes por dia. E foi justamente por ela ter rompido as ligaduras dos joelhos que ela ficava se rastejando pela casa por debaixo dos móveis e ficava latindo igual um cachorro. Além disso, ela também parou de se alimentar direito porque passava vários dias em jejum, acreditando que dessa forma isso iria enfraquecer os espíritos malignos. E durante os 10 meses que ela havia se submetido às sessões de exorcismo, ela passou por um severo quadro de desidratação, desnutrição, além de ter desenvolvido uma pneumonia, e ela estava pesando apenas 30 quilos aproximadamente. Ela chegou a declarar em uma das sessões que queria morrer para espiar os jovens rebeldes da época e os padres apóstatas da Igreja Moderna. Até que, infelizmente, de forma trágica, ela veio a falecer no dia 1º de julho de 1976, aos 23 anos, por complicações causadas por todos esses fatores relacionados ao seu quadro de saúde. A autópsia revelou que a jovem morreu por desnutrição e desidratação. E detalhe que pouco antes dela morrer, a garota chegou a declarar: "Mãe, estou com medo". Após a sua morte, a história da garota se tornou uma grande sensação na Alemanha e, com isso, tanto os pais dela quanto os padres que se encarregaram do seu exorcismo foram acusados de homicídio, porque, na visão da justiça, eles foram negligentes com o quadro de saúde dela. Os padres foram condenados a 6 anos de prisão. Já os pais acabaram sendo absorvidos de cumprir pena, porque a justiça entendeu que só a perda da filha já foi um castigo suficiente para eles. Resumindo, todos foram considerados culpados por permitir que a garota morresse de fome e desnutrição. O pior de tudo é que, anos depois da morte da garota, os pais dela continuavam acreditando que ela estava possuída e que a morte foi uma libertação para ela. Em entrevista ao The Telegraph no ano de 2005, Anna Mitchell, que era a mãe de Anneliese, garantiu que sentia falta da filha, mas não se arrependia das decisões tomadas na época. Ela declarou o seguinte: "Eu sei que fiz a coisa certa, pois eu vi o sinal de Cristo em suas mãos. Ela estava tendo feridas e isso foi um sinal de Deus para exorcizarmos seus demônios. Ela morreu para salvar outras almas perdidas, para expiar seus pecados." Anneliese era uma menina bondosa, amorosa, doce e obediente, mas quando ela estava possuída, não era algo natural, algo que você pode explicar. O caso fez com que a Alemanha debatesse a liberdade religiosa e os direitos parentais. Em 1984, os bispos alemães pediram à igreja para rever o ritual de exorcismo por causa do que aconteceu com Anneliese. Em 1999, o Vaticano pediu a primeira atualização sobre o ritual desde o século XVII, introduzindo uma qualificação médica para que o exorcismo possa ser considerado. Vale frisar que esse caso da Anneliese Michel aconteceu na mesma época que foi lançado o filme O Exorcista, no ano de 1973, que foi um longa de grande sucesso e tem até um vídeo aqui no canal que eu falo de curiosidades bizarras por trás desse filme. Já o filme O Exorcismo de Emily Rose, que foi lançado no ano de 2005, contou com uma grande carga de dramatização e até mesmo um certo exagero em algumas cenas. No entanto, muitas das coisas mostradas na obra de ficção realmente aconteceram de uma forma ou de outra durante a triste história da Anneliese. Hoje em dia, os especialistas da área de psiquiatria e psicologia são quase unânimes ao acreditar que a garota tinha, na verdade, problemas psicológicos e que ela deveria ter recebido apoio médico adequado. A possibilidade era que ela estivesse apresentando quadros de esquizofrenia e psicose devido ao fanatismo religioso. Ainda assim, para muitos religiosos, a história da Anneliese é a prova que, assim como os mais antigos dizem, existem mais
mais coisas entre o céu e a terra do que possamos pensar e compreender. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje em que eu contei sobre a história real que inspirou o filme O Exorcismo, de Emily Rose. E na minha opinião pessoal, eu, conforme fui pesquisando, me aprofundando sobre os detalhes dessa história, eu também acho que o caso dela foi mais de fanatismo religioso do que de uma possessão demoníaca, ainda mais naquela época, né, anos 70, em que existia, né, de fato, assim, o conservadorismo, né, devido a essa questão da religiosidade. Então, infelizmente, isso acabou afetando essa garota, ainda mais que ela vinha de uma família muito religiosa, muito severa, de católicos fanáticos, e o lugar que ela vivia era muito católico também, entendeu? Então, assim, essa questão de fanatismo religioso é uma coisa realmente muito complicada, que acaba afetando o psicológico da pessoa, de certa forma. Então, gente, deixa a opinião de vocês nos comentários, o que você achou dessa história e qualquer sugestão que você tenha a me dar, assim, de casos, de filmes, de séries documentais também, ou de terror. Deixar nos comentários, tá? Fique à vontade, qualquer informação que vocês queiram acrescentar, que eu não tenha falado no vídeo, o canal está aberto para isso. Então, gente, é isso. Muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!